Sejam todos muito bem-vindos à edição de hoje do Visão 360, aqui na tela da Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país, e canais 20 e 520 para os assinantes da Claro TV+, no Rio Grande do Sul. Você também nos acompanha ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo. E pode curtir também o nosso conteúdo pela sua rede social preferida. Vamos falar hoje sobre o cenário político brasileiro, às vésperas das eleições de 2026, os desafios de um país que segue marcado pela polarização. Com a movimentação dos partidos, a definição de candidaturas e as articulações nos bastidores de Brasília, o processo eleitoral já influencia as decisões políticas e econômicas em todo o país. Se bem que eu acho que influencia sempre. Isso é uma opinião minha. Inclusive quando não há o processo eleitoral em si. Só que há sempre esse processo, se é que me entendem. A disputa pelo Palácio do Planalto promete ser intensa em meio a debates sobre economia, segurança pública, reformas, relações institucionais e o papel das redes sociais. Isso é muito importante, tá? Na formação da opinião pública. Outro ponto central é o impacto da polarização na democracia brasileira, nos debates e na capacidade de construção de consensos num país cada vez mais dividido politicamente. Para que a gente possa compreender um pouco mais este cenário, nós convidamos para participar hoje do Visão 360 o professor e doutor em Ciências Políticas, Benedito Tadeu César, e também o Arthur Schreiber de Azevedo, que tem formação em Direito, História, Ciências Políticas. Professor Benedito volta e o Arthur é a primeira vez, mas sejam ambos muito bem-vindos ao Visão 360. Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui contigo, com os teus telespectadores, né? Internautas. Tá? E acho que tu tem toda a razão. Eu acho que nós vamos ter uma eleição marcada pela polarização, né? Não é novidade isso, a polarização em si, né? A gente tem isso há bastante tempo no país. A novidade que vem desde 18, na verdade, é a radicalização das posições, né? Boa. E aí, talvez a gente não consiga superar isso, mas eu acho que esse é um assunto para a gente explorar ao longo do programa. Né? Tá? Até porque eu falei em polarização, eu lembro lá, eu sou das antigas, tá? Eu lembro da Arena e do MDB, e era uma coisa ou outra. Aliás, o Rio Grande do Sul é muito isso, né? Uma coisa ou outra. É o 8 ou 80, o azul ou vermelho, Chimango, Maragato. Era Arena e MDB. Existiu sempre uma questão de polarização, mas a radicalização, isso é muito importante. Quero aproveitar e dar boas-vindas também, é claro, ao Arthur Schreiber de Azevedo. Boa tarde, Glauco. Boa tarde, Benedito. É um prazer estar aqui com vocês na Masper TV. O cenário realmente é de polarização, mas já tivemos polarização durante toda a democracia, né? Antes era feita pelo PSDB e pelo PT, né? E depois da Lava Jato surge um fenômeno de radicalização na sociedade e isso se repercute nas lideranças políticas. Vamos colocar assim, os políticos eles respondem à sociedade, né? Se a sociedade está mais radicalizada, eles vão despontar, os radicais vão despontar. Se a sociedade está mais pacificada, entram outros tipos de políticos na arena política, né? Então, assim, a polarização ela é resultado do fenômeno social que se causou depois da Lava Jato e dos escândalos de corrupção que aconteceram nos últimos anos. E eu vejo que essa polarização mais radical que vocês falaram, ela veio para ficar de certa forma. Eu não acho que a gente vai conseguir superar isso, a não ser que a gente supere, vamos dizer, as lideranças em si. Nós temos o lulismo e o bolsonarismo hoje no país, e se a gente não superar essas figuras centrais, enquanto eles estiverem ainda na arena política,
vai ser radicalizado, né? Eu tenho uma dificuldade de ver quem é o sucessor do Lula depois dessa eleição. A gente imagina que ele não vai concorrer depois ainda, né? Na próxima eleição. O Bolsonaro está inelegível, está sem falar, está preso, né? Pelo Alexandre de Moraes e pelo STF. E ele tem menos capacidade de articulação, porque ele não pode falar com o presidente do próprio partido, né? Tem o filho nomeado como sucessor, mas ao mesmo tempo paira sobre o filho uma série de denúncias, uma série de problemas que também afetam o Lula. A gente não sabe quais são os próximos, vamos dizer assim, passos desse processo, né? Mas a radicalização, ela tende a ficar e permanecer se os líderes permanecerem radicais e se a população permanecer radical também, né? E já me deu uma coceira para começar a perguntar, mas eu tenho que respeitar o protocolo da casa, que indica que antes da nossa pauta específica, nós temos os destaques do dia, no Momento 360. Após uma breve trégua, a chuva volta a ganhar força no estado, com previsão de temporais na metade norte e, segundo a meteorologia, há risco de chuva intensa, trovoadas e quedas de granizo, principalmente entre quarta e quinta-feira. Os maiores volumes devem atingir as regiões norte, noroeste e nordeste. Enquanto isso, a metade sul segue com tempo firme, mas sob influência de uma nova massa de ar frio que deve derrubar as temperaturas no fim de semana. O Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre suspendeu por pelo menos 72 horas os atendimentos no centro obstétrico após um surto da bactéria multiresistente na UTI neonatal. 8 pacientes foram diagnosticados com a infecção e a instituição investiga se 2 mortes de bebês prematuros têm relação com o caso. Os demais pacientes seguem internados em estado grave, porém instáveis e em isolamento. O hospital orienta que gestantes procurem outras unidades de saúde enquanto a área passa por limpeza, higienização e medidas de contenção da bactéria. Coisa muito grave, muito preocupante isso, né? E a produção industrial do Rio Grande do Sul registrou queda pelo 2º mês consecutivo, segundo o levantamento da Federação das Indústrias do Estado. Em maio, o índice de atividade recuou para 45,8 pontos, refletindo os impactos dos juros elevados e das incertezas no cenário econômico. A pesquisa também aponta a redução no nível de emprego e maior ociosidade nas indústrias gaúchas. Apesar do desempenho negativo, os empresários demonstram expectativa de recuperação da demanda nos próximos meses, desde que o ambiente econômico se torne mais favorável. Vamos ao intervalo? E já eu sacio a minha vontade de perguntar a esses 2 craques a respeito do momento político que nós vivemos há pouco mais de 4 meses do primeiro turno das eleições. É rapidinho, a gente já volta. O Visão 360 está de volta e hoje o nosso assunto é política, eleições, um ano que promete e que já está acontecendo do ponto de vista eleitoral. Estamos falando sobre polarização, mais do que isso, sobre radicalização, cenários que nós vamos abordar com os nossos convidados. Com muito orgulho, com muita honra, recebemos o Arthur Schreiber de Azevedo, que tem formação como cientista político, é historiador, formado também em Direito, o professor Benedito Tadeu César, que é professor, doutor em Ciências Políticas, nos dá a honra mais uma vez da presença aqui. Deixa eu começar perguntando para vocês a respeito dos últimos fatos que foram realmente muito, muito fortes. Dark Horse. A questão toda envolvendo o filme, o orçamento, o Banco Master, que tem respingos a todo momento, Refletiu, na opinião de vocês, já nestes números que nós estamos acompanhando agora e devem continuar refletindo? Só para ter uma ideia, na última pesquisa BTG Nexus, né, intenção de voto, estamos falando de primeiro turno, tá? Lula 42, Flávio 34. Essa distância ela aumentou. É claro que nós estamos falando de uma pesquisa, mas é levada em consideração pela credibilidade. Margem de erro, 2 para mais e 2 para menos. Pesquisa feita agora, no final do mês de junho.
agora. As entrevistas terminaram no dia 28. Rejeição, Flávio Bolsonaro, 51%, e Lula, 49%. Temos aqui reflexos do Dark Horse, da relação com o Banco Master. Permita Claro. a deferência pelos mais experientes, É uma questão de respeito, professor. Vamos lá, Bruno. Olha, eu acho que sim. Eu acho que né, o escândalo aí do Banco Master, né, e a divulgação daqueles áudios, né, áudios e outras trocas de mensagem, a visita que o Flávio fez, né, nas vésperas da prisão, né, do controlador do banco, né, tudo isso marcou, mas marcou e eu acho que interferiu na diminuição das intenções de voto do Flávio, porque isso rebate naquele segmento, eu não sei, a pesquisa, não sei se você tem os números aí, mas a gente tem quase 40%, não é? Que, na verdade, quer dizer, você deu 40 e poucos do Lula e 30 42. 42, aí está dando 70 e poucos. Quer dizer, fica por volta de uns 30, um pouco menos de 30, não é isso? Isso. Que seriam chamados indecisos, os que não se definiram. Né? Obviamente que nós temos aí muita gente que vai votar nulo ou que nem vai votar. Né? A abstenção é grande, as anulações, né? Os votos nulos têm crescido e eu acho que a tendência é continuar crescendo. Você deu aí 49% de rejeição para o Lula e 51% para o Flávio. Né? É um número muito alto, né? E são os dois que ponteiam. Né? Se você ter 40%, né? Por volta de 40% da rejeição, isso é para quem, né? Numa eleição normal, está lá com 10%, 15% das intenções de voto. Né? Então você tem, né, um cenário que eu tenho considerado que é um cenário de desalento. Entende? Quer dizer, eu acho que você tem os eleitores lulistas, petistas, né, que tradicionalmente são cerca de 30% do eleitorado, tá? E você tem, vamos dizer, o bolsonarismo raiz, que está aí uns 15, 17, 20, né? E aqueles que não são raiz, mas também, né, tendem ali a votar. Tá? E você tem um eleitorado que fica... Você tem um segmento que fica esperando, né, as decisões, como é que a eleição se encaminha, que não se interessa por política, vai se interessar lá na última semana, e aí ele vai escolher em quem votar. Nem, né? Que assim, já que tem que votar, tá, vou escolher alguém. Vou escolher alguém. Né? Mas não tem muito o que se escolher hoje. Não é? Tá? Quer dizer, a polarização está tão enraizada que não tem muita... Né? Os candidatos que... como é que chama lá? Do PSD? O Caiado, né? O Zema, tá? Não deslancham. Né? Ficam lá 3%, 4%, 5% das intenções de voto. Não deslancham. Então, eu acho que esses escândalos, não é? Eles repercutem nesse eleitorado que não se decidiu. Né? O que é lulista, petista raiz, não vai alterar, né, o seu voto. O que é bolsonarista raiz não vai alterar seu voto. Né? Então a gente fica ali com cerca de 30% do eleitorado para ser conquistado. Né? E aí pode acontecer um escândalo que for, entende? Não baixa nem de um lado nem de outro. Né? Quer dizer, surgiu o envolvimento do Jacques Wagner. Né? Não tem prova, não tem... Mas houve a imprensa noticiou, explorou as redes sociais. Tá, Lula pode ter deixado de aumentar muito. Tá, tudo bem, mas... não caiu também. Se caiu, né? Então, sabe, eu acredito que não, a menos que caia um meteoro que mude completamente o cenário. Concorda, Arthur?
Eu concordo com algumas coisas que o Benedito, claro, falou. Eu acho que tem segmentos da população que já decidiram seu voto e são intransigentes, né? Tu tem um sentimento pró-Lula e anti-Lula muito forte e dentro do anti-Lula tu tem aquele que é bolsonarista que vota no Bolsonaro e na indicação do Bolsonaro e tu tem o anti-Lula que vai votar, é o voto útil e naquele que desponta melhor. Eu acho que esses segmentos que mostram na pesquisa que já foram, vamos dizer assim, estabelecidos aqui. Eu só acho que ele está muito longe da eleição e a eleição vai ser decidida no detalhe. Se a gente pegar a eleição de 2022, mesmo com o Bolsonaro fragilizado por todas as questões que envolveram pandemia, etc., né? O discurso dele não pegou tão bem na população, etc. Tu vinha do Lula, que estava preso, sai da prisão e aí volta, né? Então, tu tem no imaginário popular, vamos dizer assim, imaginário da população, um fenômeno, né? Uma pessoa que é injustiçada e volta para o seu lugar que deveria ter tido antes, né? Então, tu tem ali narrativas sendo construídas nesse sentido. O ponto é que, mesmo assim, a diferença foi 2 milhões de votos, alguma coisa assim, é 0,5%, né? Foi isso. Ou seja, muito polarizado. Polarizado a quase ponto... 1%. Quase 1%, Polarizado a ponto de estar decidido nos últimos minutos da prorrogação, vamos dizer assim. É como o gol do Brasil ontem contra o Japão. Tá tudo perdido, de repente vira, daqui a pouco ressurge, né? O Bolsonaro, se eu não me engano, estava liderando a apuração até os últimos minutos, quando o Lula vira, e assim aconteceu em várias eleições no Brasil, a gente está dividido assim, já faz bastante tempo. O ponto fundamental, eu acho que os escândalos do Banco Master, eles jogam para os dois lados, né? Tu tem, no início, uma narrativa bem mais forte de que o governo estava envolvido, né? O governo Lula estava envolvido porque tu tinha o Jacques Wagner, já antes da operação tu já tinha denúncias com relação a ele, tu tinha o Guido Mantega com um salário de 1 milhão por mês para servir de lobista e fazer pelo menos 1 ou 2 reuniões com o Lula, tu tinha o Ricardo Lewandowski recebendo pelo escritório dele valores enquanto era ministro da Justiça. O que ficou, e aí isso repercutia de ponto de que, na minha avaliação, as pesquisas vinham mostrando um empate técnico e uma melhora do Flávio Bolsonaro. Quando vem o episódio do Dark Horse, tu tem essa queda acentuada da indicação de voto no Flávio, e o Lula se manteve, né, em torno de 40 e poucos %. Ele não cai com os escândalos envolvendo o governo, porque já está basicamente segmentado, né? O que pode acontecer com o ponto é esse assunto esfriar. Porque como ele atinge as duas esferas polarizadas, a tendência é que um lado não use isso contra o outro, ou fique neutralizado no ponto de vista da narrativa, porque se o Lula começar a bater e dizer que é Bolsomaster, a equipe do Flávio vai bater e dizer que é o Jacques Master, ou o PT Master, alguma coisa assim, e se anulam esses argumentos e a gente vai decidir por outras coisas. E aí, no final, me parece, Benedito, Glauco, que a gente vai fazer um plebiscito sobre o governo, se ele deve continuar ou não. Se a situação econômica está boa ou não, se está pesando no bolso a inflação, se os salários estão bem, né? Não é à toa que o governo usou a última pauta da escala 6x1, ou seja, tentando mostrar narrativamente que o eleitorado trabalhador, né, os trabalhadores vão se beneficiar mais com o governo Lula do que com o governo do Bolsonaro, né? Tentando vincular essa imagem de pai dos pobres ou alguma coisa assim em relação a ele. E eu acho que caberia daí esse, como o Benedito disse, a esse público de centro que pode votar tanto no Lula quanto no Bolsonaro e assim, os extremos eles acabam às vezes se conectando em alguns momentos, né? Tem pesquisas que mostram que o eleitor do Bolsonaro, a segunda opção é o Lula, sabe? Ideologicamente não faz nenhum sentido, mas faz todo sentido do ponto de vista histórico do país, que é que tem uma matriz personalista, né? A gente vota mais na pessoa do que nas propostas, nos partidos, enfim. Então, são líderes populistas, líderes populares, de alguma forma. Então, a pessoa vai de um ou vai no outro. E é esse ponto, eu acho, que a gente vai ter que decidir
Já devolvo, é só para complementar em relação ao que o Arthur estava falando, ele falou escala 6x1, nós temos o novo teto do MEI, nós temos o desenrola, né? Mais uma fase, por sinal, do desenrola, são todas, né, decisões que impactam diretamente na população. Isso faz parte desse contexto também. É mais mérito do governo ou demérito da direita que não consegue superar seus problemas em relação a estas medições? Olha, eu acho que a direita tem se centrado, não é? Na verdade, não tem se centrado na discussão das questões que de fato interessam a população. Não é? Se a gente for pegar o Flávio ou o outro irmão que está nos Estados Unidos, o Eduardo. É isso, quer dizer, o que eles têm jogado? Eles têm jogado numa tentativa de interferência externa, não é? De que os Estados Unidos, o Trump, faça sanções ao Brasil. Né? Se contrapõe a Lula, mas o problema aí não é o Lula, né? O problema é se você taxa os produtos brasileiros, você está prejudicando as exportações brasileiras, consequentemente você está prejudicando a população brasileira, porque está perdendo empregos, está perdendo salários. Né? Ou então a outra bandeira da oposição da direita, o que é? São as pautas dos costumes. Né? Não, porque o Lula, os petistas, o lulista, eles são a favor do aborto, eles são a favor do casamento gay. Né? Bom, tudo bem, isso impacta algumas pessoas, né? Principalmente os mais conservadores. Tá? Mas abre flancos muito fortes, né? Quer dizer, quando você vai lá pedir taxação em cima do produto brasileiro, o Lula bota um bonezinho e diz, bom, né, o Brasil é dos brasileiros. Né? Temos que ir lá negociar, pedir esse tipo de interferência. Né? O governo, eu tenho a impressão que demorou muito para perceber que o problema maior não estava na economia. Porque se você pegar todos os indicadores durante todo o governo Lula, você tem uma melhora do desemprego, né? A melhora diminui os trabalhadores temporários, diminui, você aumenta o poder aquisitivo, né? A inflação, ela não foi debelada, mas, né, você tem uma inflação, um aumento do custo de vida. Né? Isso é fundamental, isso é muito importante. Demorou para perceber esse lado. Né? E você tem um fenômeno de endividamento muito forte, né? Produto dos altíssimos juros. Escrevi um artigo sobre isso. Né? O cartão de crédito rotativo, o sujeito chega a pagar 900% ao ano. Né? Isso é uma coisa completamente absurda. Não tem. Se o sujeito pegar R$50 emprestado, né, e não pagar, no final do ano ele está devendo R$1,5 milhão. Que loucura. Sabe? Uma coisa. Né? Se ele não pagar nenhuma parcela. Tá? Então é uma coisa, né, que não tem parâmetro no mundo isso. Não tem parâmetro no mundo. Não é só a taxa Selic. Sim. Né? E aí o governo percebeu, demorou muito para perceber, e entrou com os tais do desenrola aí, né? Que, na minha opinião, não resolve o problema. Né? É você autorizar o sujeito a usar o fundo de garantia para pagar uma dívida que é uma dívida abusiva. Né? O sujeito está endividado porque pegou um empréstimo, né, com essa taxa de juros, sem nem saber, inclusive, porque o sujeito não sabe quanto ele está pagando de juros no crédito rotativo. Né? Então, a intervenção, do meu ponto de vista, efetiva deveria ser derrubar os juros. Né? Agora, para isso, precisa de força política para fazer. E o governo não tem, porque ele não tem maioria parlamentar. Não tem, articulação. Né? Não é suficiente. Né? O que eu acho que marca, na verdade, essa eleição é o desalento do eleitor.
Me parece que essa é a grande questão. Se a gente estivesse discutindo economia, se a gente estivesse discutindo, ou pudesse discutir, né, um projeto de desenvolvimento nacional, né, isso seria fundamental. Não sei se essas pautas vão entrar de fato. Né? Mas o que me chama a atenção é que isso não chega a ser uma novidade, né? Nem a falta de discussão e nem o desinteresse. Só que agora, de uma forma assim, mais abrangente como nunca, né? Desculpa, mas então, deixa eu concluir aqui, eu acho que em cima do que você falou. Acho que foi feito um trabalho, né? O Arthur se referiu aí à Operação Lava Jato, tá? Eu acho que desde a da Lava Jato se criou um processo de descrédito crescente das instituições, né, e dos personagens políticos. Ser político no Brasil, ninguém no mundo gosta de político nem da política, né, porque a política, enfim, é uma relação de poder e ninguém gosta de ser cerceado nas suas liberdades, né, ser mandado por outros, né? É muito bom quando a gente manda, né? Coisa quando a gente tem que se submeter à vontade dos outros é complicado, né? Então ninguém gosta de políticos e ninguém gosta de política, né? Mas se criou uma imagem de que político é corrupto e é ladrão e é a pior coisa do mundo, né? E as instituições também caíram em descrédito, quer dizer, o governo, você fez um trabalho imenso de dizer não precisa ter Estado, né? Aí eu quero saber o seguinte, tá bom, quem é que vai construir estradas, quem é que vai definir, né, se tem portos, se não tem, quem é que resolve quando tem enchente, né? Cada vez que você diminui o tamanho do Estado, você aumenta, né? Só que as pessoas não acreditam mais no Estado. As pessoas não acreditam mais. O Arthur acabou de dizer aqui, o Alexandre de Moraes prendeu... Não foi o Alexandre de Moraes, foi o STF. Nós podemos discordar. Essa é uma outra questão. Eu acho que nós temos o direito de discordar, né? Mas tem instituições, né? E essas instituições caíram em descrédito. Né? Então, o eleitor não tem por que apostar em mais nada. Esse é o grande problema. Eu acho que um grande trabalho, e aí não é dos partidos políticos, é de cada um de nós. Nós temos que fazer um trabalho das pessoas voltarem a acreditar na possibilidade de transformar o país. E aí eu pergunto, seja de que lado for, Aí eu pergunto, até aproveitando o ensejo, o Arthur, missão difícil, ou não? Vamos voltar umas casas, Glauco, que é mais ou menos o seguinte, né? Como eu falei, existe a minha avaliação é que nós vamos entrar num plebiscito, né? Se a economia estivesse tudo bem, se os costumes estivessem tudo bem, se os valores estivessem tudo bem, a gente não teria uma polarização tão grande, né? A avaliação sobre o governo Lula, ela é uma avaliação que vem piorando ao longo do mandato, certo? E muito porque as pessoas entendem que está difícil a vida delas, né? O endividamento, ele não é, vamos dizer assim, um diagnóstico, ele é a consequência. A consequência do quê? De que pessoas estão comprando no cartão de crédito porque não tem renda o suficiente para comer durante o mês, certo? Então, tu joga para lá, para o próximo mês. O problema é que é uma bola de neve, né? Tu precisa usar o salário para pagar o cartão de crédito, só que o teu salário não vence, o cartão de crédito entra no rotativo, tu paga o mínimo e aquela dívida vai escalonando, ou seja, o problema não é o endividamento em si, o problema é anterior, é o fato de que os preços no supermercado aumentaram, né? Porque há uma inflação acontecendo, isso faz com que os juros do Banco Central aumente, né, consideravelmente, porque a função do Banco Central é frear a inflação. Então, a gente chegou a 15%, agora vem diminuindo. E por que está com gastos, né, elevados? Na minha percepção, é porque nós temos um governo que gasta e que tem um orçamento muito limitado do ponto de vista das questões daquilo que ele pode gastar por vontade própria, ou seja, o grosso da arrecadação está
praticamente fechada. Tu tem ali funcionalismo e os débitos que tem que pagar, juros da dívida, etc., já estão comprometidos. Tu tem ali um pouco de recurso, esse pouco de recurso é dividido com o Congresso nas emendas, que vem cada vez aumentando mais os seus valores, não apenas porque são impositivas, mas as emendas de relator, enfim, as emendas do orçamento secreto, mais as emendas individuais dos mandatários. Né? Do orçamento secreto se tentou, via STF, no início do governo, acabar com isso e só gerou mais um conflito entre as instituições, porque os deputados não querem abrir mão da Receita. Então, é uma disputa sobre o orçamento também. Que lá na Constituição nós vivemos um país esquizofrênico do ponto de vista institucional, porque a gente tem um Congresso que tem a última palavra sobre tudo, que em termos de legislação, um executivo que virou um carimbador de despesas, né, e de receitas. Então, tu tem uma crise social, né? Essa crise social faz com que as pessoas fiquem também debilitadas do ponto de vista da escolha, porque tu olha para o lado e tem poucas alternativas. Né? A gente passou 4 anos de Bolsonaro, agora 4 anos de Lula, antes tinha... 8 anos de... 8 anos não, teve 8 anos de Lula, depois teve 6 anos de Dilma, 2 anos de Temer, depois, entendeu? Vamos dizer assim, há um descrente, ceticismo em termos do eleitor, pensando, o meu voto vai transformar ou a gente só vai colocar mais, vai trocar, vamos dizer assim, entre aspas, né, os bandidos que estão no poder. Né? E isso faz com que as pessoas se radicalizem mais. Também, até para o voto nulo, né? Porque antes elas acreditavam, vamos votar na alternativa. Então, a alternativa é quem? O cara que apareceu agora, que recebeu 136 milhões para financiar um filme. Um filme custa tão caro assim? Essa é a pergunta que eles têm sido feita, né? Mas eu olho para o outro lado e a mesma coisa. Então, há um descrédito, né? Mas, assim, no final das contas, são os votos válidos, aqueles que vão votar e aqueles que escolhem, que vão decidir a eleição. E a gente tem que ver o que vai acontecer, como é que os candidatos conseguem mobilizar essas pessoas durante o período eleitoral para que elas vão votar neles, né? Porque é um fenômeno muito engraçado. Porque quando a gente fala em números de eleição, a gente pensa assim, 1 milhão e não sei quantos votos, só que é 1 milhão e poucas pessoas que acordaram de manhã no domingo, sendo com chuva, sol, etc., e foram votar e escolher um candidato. E não só o presidente. Foram também 2 senadores esse ano, governador, deputado estadual, deputado federal, mais o presidente. Ou seja, para o eleitor, grosso modo, é um trabalho hercúleo escolher tantos candidatos. Né? Sem dúvida. E se está descrente, é pior ainda. Então, assim, as candidaturas precisam ver como é que elas vão mobilizar. E as estratégias estão mais ou menos postas, né? De um lado, o Lula retomando o trabalhismo, né? Estendendo a mão aos trabalhadores, etc., através dessas políticas públicas que tu citaste agora. E a campanha do Bolsonaro falando... Nós precisamos reorganizar as instituições no Brasil, esse jogo não serve mais, é discurso um pouco antipolítica também. Assistencialismo não resolve. Assistencialismo não resolve, mas também a gente precisa de uma política mais forte em relação ao crime organizado, porque a violência também é um elemento preponderante na vida das pessoas, né? Não vamos pensar que quem mora numa favela gosta de morar na favela sendo dominada pelo tráfico de drogas, com toque de recolher, com barricada, não pode receber um Uber, né? Não pode pedir delivery. Né? Essas pessoas também estão sendo privadas dos seus direitos ali. Claro. Então, assim, existe uma estratégia montada na direita, na esquerda, mas também na direita em relação a motivar esses eleitores a irem nas urnas e pedirem as suas eleições. E isso passa também, claro, por uma questão de pedido de auxílio dos Estados Unidos, que tem acontecido em vários países da América Latina. Né? Olhando Donald Trump, ele quer, vamos dizer assim, fazer um ambiente político mais próximo dos Estados Unidos. Isso ele fez... me parece mais crível que isso aconteça. A gente não pode negar a influência dos Estados Unidos nas eleições, né? Tanto nas eleições de candidatos com pautas
específicas, né? Eles financiaram via o USAID e tudo mais, pautas locais que beneficiam alguns candidatos e que não estão funcionando agora, né? Não estão operando agora. Deixa eu pedir licença para a gente fazer um intervalo e já voltamos com a sequência da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo, tá? Sobre o atual momento da política brasileira, há pouco mais de 4 meses do primeiro turno das eleições. Já a gente volta aqui no Visão 360. Visão 360 está de volta e hoje o nosso assunto é política, movimentação eleitoral no país, já a mil e, é claro, a polarização. Nossos convidados, Arthur Schreiber de Azevedo, cientista político, historiador, tem formação em Direito, e professor Benedito Tadeu César, professor e doutor em Ciências Políticas. Convidar vocês para assistir um vídeo, um pedaço, na verdade, um pedacinho de um vídeo que causou muita discussão, muita polêmica no meio político, tá? Tem como largar pra gente aí? Ó, esse é o trechinho que eu separei. Disse que os filhos do meu marido, os meus enteados, eram corruptos, que eram ladrões, e deu a eles um apelido, ovos de serpentes nazistoides. Essas foram as palavras de Ciro Gomes sobre os filhos do meu marido. Sempre foi um corrupto. Eu conheço o Bolsonaro. Bolsonaro roubava dinheiro da gasolina do gabinete dele. O que o Bolsonaro está com medo? Está com medo porque esses filhos dele são tudo bandido. O que está acontecendo é que os filhos do Bolsonaro são tudo bandido e o fogo está chegando perto. E agora, como se nada tivesse acontecido, os filhos defendem uma aliança com o candidato que deixou o pai deles, o meu marido, inelegível e humilhado. Pois então, ex-primeira-dama Michele Bolsonaro falando das relações de Flávio Bolsonaro com Ciro Gomes. Isso é apenas uma parte, um trechinho do vídeo que ela postou nas suas próprias redes sociais. E isso, é claro, deu muito assunto para falar. Ainda está dando, né? O que eu achei curioso, e aqui eu levo já essa questão para vocês, é que sim, causou um mal-estar pela divisão que está acontecendo dentro do próprio PL, dentro da própria direita, mas do presidente Lula não se utilizar muito desse fato polêmico para, por exemplo, tirar proveito político. O que significa isso para vocês? Vamos lá? Posso começar então? Vai lá. O vídeo da Michele, ele é vamos dizer assim, ele é um divisor de águas na campanha, né? Do Flávio Bolsonaro, né? E a gente não tem como mensurar os efeitos desse vídeo a curto prazo, médio prazo, longo prazo. A grande dificuldade hoje do Flávio Bolsonaro é o voto feminino. Há pesquisas já que mostram que o eleitorado feminino tem dificuldade de apoiar o Bolsonaro. O voto masculino é muito mais propenso aí. É claro, o discurso é mais, vamos dizer assim, um discurso mais conciliador, que me parece ser um discurso que as mulheres gostam mais de ouvir, né? Ele não se encontra respaldo numa campanha que diz que vai usar força militar contra a população no sentido dos bandidos que estão ocupando as favelas, enfim. Causa esse tipo de estranheza. Radicalismo, ele causa também esse tipo de afastamento do eleitor feminino. Esse vídeo não contribui em nada para que isso seja revertido. Inclusive, ele reforça, né, quando ela fala que ele agrediu ela verbalmente por telefone, né, mandando ela não se meter nas eleições, etc., etc., me parece que nós estamos falando com um candidato que não gosta de mulheres, misógino, alguma coisa assim. Isso afasta o eleitor, né? É muito difícil de tu mensurar o quanto isso vai repercutir positivamente ou negativamente na campanha. Acho que repercute mais negativamente. Mas, ao mesmo tempo, há fatores internos dentro do PL que pode ter sido alimentado algumas vamos dizer assim, algumas teorias e tentativas de explicação desse movimento, né? No sentido de que o Flávio estava alcançando o voo, mas era preciso trocar o candidato, como o Biden foi trocado nos Estados Unidos. Mas tu não consegue fazer isso com um candidato que tudo parece
vamos dizer assim, é coerente na sua plataforma, né? Ele defende aquilo e ele continua defendendo aquilo desde sempre. Então, tu cria um outro fato para trocar o candidato e aí a Michelle é cotada para ocupar essa posição de candidato do PL à presidência. Então, tem um cálculo político por trás, tem uma relação com o eleitor. A Michelle traz um eleitorado feminino para dentro de uma chapa que não existe, o eleitorado feminino é diminuído, traz os evangélicos em peso, né? Por ela ter essa função e essa ascendência sobre o campo evangélico no país, que hoje é, sem sombra de dúvidas, o motor principal de qualquer campanha eleitoral. Né? Não se pensa um presidente que ofenda ou que seja contra os evangélicos, bem ao contrário, né? O próprio Lula lançou uma carta aos evangélicos, etc., uns acenos, tentativas de se estender o braço para lideranças dentro das igrejas, para ver se eles conseguem romper essa barreira que também existe, né? Enfim, as consequências em relação ao vídeo é difícil de mensurar, como eu disse, mas um estrago foi feito, né? E aí o fato agora é o seguinte, o desafio da campanha do PL, do Bolsonaro, em relação a esse episódio é reconstruir a ponte de aliança entre os dois, unificar a base, do ponto de vista que não exista uma divisão entre pró-Michele e pró-Flávio, para que estanque, vamos dizer assim, do ponto de vista da carnificina, que seria uma guerra civil com lados opostos, e mais, né, para o ponto de vista eleitoral, a campanha do Ciro Gomes, o único estrago que ela conseguiu fazer foi esse, né, dividir por causa do apoio, porque força política nacional ele não tem, né? Ele já mostrou diversas vezes. Tanto que declinou para concorrer ao governo. Só que acontece, né? Dentro do cálculo político do Flávio e do PL é o seguinte, a gente precisa de opções eleitorais e palanques eleitorais no Nordeste, que é historicamente agora dominado pelo lulismo. E aí se olha, vamos dizer assim, para os concorrentes do campo lulista e se apoia pragmaticamente, né? Faz parte dos processos políticos esse negócio. Só que tem uma chapa mais purista dentro do bolsonarismo que não quer negociar, que não quer fazer concessões. E a frase da Michelle e o vídeo dela é nesse sentido. Só que o Ciro Gomes ofendeu os filhos do Bolsonaro. Se os filhos do Bolsonaro hoje apoiam o Ciro Gomes, significa que essa ferida foi cicatrizada, entre aspas, dentro de uma lógica política. Porque ela entra em defesa dos filhos que já não se sentem mais acusados pelo Ciro Gomes. A explicação em si não faz sentido, é lógico, mas tem outros elementos por trás que trazem essa explicação do porquê o vídeo aconteceu, né? Professor. Vamos lá. Eu acho que a Michelle é a mais inteligente de todos os Bolsonaros. Né? Ela dá de 10-0 no Flávio, no Eduardo, no próprio Jair. Tá? Ela sabe o que está fazendo e eu acho que ela tem dois grandes objetivos ali. Um imediato é dizer o seguinte, as mulheres, os votos das mulheres têm dono, é meu. Tá? Eu construí o PL Mulher, ela fala isso no vídeo. Sim. Tá? Eu percorri o Brasil, eu construí o PL Mulher. Tá? O Pedro Doria, né, que é um jornalista, Pedro Doria tem um vídeo que eu acho que é muito bom. Ele consegue, na verdade, ele fez dois, rapidinhos assim, tal, e eu acho que ele consegue captar bem a coisa. E ao lado disso, quer dizer, então ela está dizendo o seguinte, olha, você quer ganhar a eleição? Vem comigo. O voto feminino é meu, não é teu. Tá? Peça perdão, tá? E abaixa a tua crista e vem cá. Tá? Ela vai se reconciliar. Eu acho que ela não está jogando contra a candidatura dele. Tá? Mas ela está jogando para 2030.
Tá? Quer dizer, eu acho que ela está construindo o seu caminho. Tu acabaste de dizer há pouco que não tem definição, né? Não tem herdeiros do Lula. Eu concordo perfeitamente contigo. Apesar do Lula dizer que vai viver até 120 anos, não dá para ele continuar na política. Só fala que vai viver eternamente aquele que não deixou sucessor, né? Pois é, mas eu acho que aí as pessoas acusam o Lula de não ter deixado crescer pessoas dentro do PT. Mas, olha, eu acho que ele apostou um monte de gente. Ele apostou na Dilma, ele apostou no Haddad, ele apostou, né, no Jacques, tá? Mas ninguém cresceu o suficiente. É muito difícil crescer. É o problema das bets, né? A gente aposta e depois a maior perde, probabilidade Não, mas quer dizer, crescer na sombra do Lula é muito difícil. O Lula é muito grande, é uma referência mundial, é um cara que fala... Olha, eu já tive um palanque, em cima do palanque com o Lula, e não era o Lula presidente, era o Lula de décadas atrás. Cara, é uma coisa impressionante, as pessoas não piscam, entende? Você pode ouvir uma mosca, entende? Quer dizer, as pessoas ficam vidradas no cara, entende? Quer dizer, é uma experiência única você estar num palanque com o Lula, entende? Eu já acompanhei Lula em reuniões com pessoas assim de altíssimo nível, entende? Quer dizer, o Lula passa, ele sabe ouvir, entende? E ele chega ao final da reunião, eu tive algumas reuniões com ele que aconteceu isso, fica dizendo, mas o Lula não vai dizer nada, de repente ele começa a falar e aí ele resume o que pessoas que são PhD nas áreas falaram e dá rumo na fala do cara. Ele diz, olha, tem que ir por aqui, assim, assim. Então, é muito difícil crescer a sombra de um cara desse. Tá? Não é o caso do PL, do bolsonarismo. Entende? Quer dizer, eu acho que tem uma disputa aberta ali. Né? O Bolsonaro, pelo que a gente vê no noticiário, não é só a debilidade física, ele está com uma debilidade intelectual, ele não consegue... Né? Politicamente falando, fora do jogo. Os próprios advogados ali dizem, né, que ele está com dificuldades cognitivas e por isso ele tem que continuar em prisão domiciliar. Esse é usado como que é o pedido que vai ser feito agora, inclusive. Pois é. Mais uma vez. Né? Tá, então, né, eu não... Tudo bem, pode se recuperar, eu não estou nem agorando, inclusive. Né? Mas me parece que ele dificilmente vai ter condições de... Né, vamos imaginar que Eduardo ganha a eleição e conceda uma anistia. Tá bom. Mas, Flávio, né? Flávio, desculpe. Tá? Mas ele não, acredito que não tem mais condições de voltar à vida pública, tá? Então a disputa está colocada ali. Quem será o sucessor? Né? E eu acho que a Michelle está dizendo, olha, que o voto das mulheres é meu, entende? E o voto evangélico é meu também. Né? Não por acaso ela usou aqueles símbolos todos que estão ali naquele vídeo. Né? Tem muito a dizer, né? O eleitor comum, o espectador comum não identifica os símbolos, né? Mas começa não, é esse, né? Como é que é o símbolo? É esse, né? Eu te amo em Libras. Eu te amo em Libras. Né? Tem a estrela de Davi. Né? Quer dizer, então, ela é muito bem assessorada, né? E ela é muito inteligente, é muito esperta, muito articulada. Né? Ela sabe o que está fazendo, o vestido que ela usa, a blusa que ela usa, está lá alegria, amor. Né? Entende? Então, eu acho que ela está jogando, quer dizer, de uma forma muito inteligente, muito articulada, né? E eu acho que não é um rompimento, é só dizer, olha, né, eu tenho o meu espaço, você precisa dele, você precisa de mim para conseguir esses votos. Né? E está sinalizando que, olha, eu sou... Né? Eu tô no jogo, eu estou na disputa, né? Não acredito na troca da candidatura, né? Não acho que ela está jogando para essa eleição, mas ela está jogando para o que vem. É um discurso futuro. Bueno, que coisa
triste, né? Estamos já chegando em cima do horário. É assim, a gente está esquentando o papo, termina o tempo. Mas fica o convite para a gente conversar mais, até porque eu quero abordar a influência, inclusive, das redes sociais, porque vai ser uma eleição focada basicamente em redes sociais, né? E na inteligência artificial. Inteligência artificial, essas ferramentas que podem fazer, mais do que acrescentar, podem fazer a diferença numa corrida eleitoral. Eu quero agradecer muito as presenças de vocês, o professor Benedito Tadeu César, professor e doutor em Ciências Políticas, e também o Arthur Schreiber de Azevedo, cientista político, também tem formação em Direito, nos ajudou também muito a jogar luz sobre este assunto, que eu repito, vamos ter muito a falar. Tá certo? Muito obrigado mesmo. Obrigado, viu? E obrigado a você que nos acompanha sempre aqui no Visão 360. Fica aqui o convite para continuar com a gente nesta semana e nas próximas, sempre aqui na tela da Masper TV. Assuntos da rotina que fazem toda a diferença. A gente se vê sempre aqui na Masper TV, infinitas possibilidades. Tchau!